Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de física sobre os fundamentos de cinemática, hoje nós vamos falar de deslocamento de um móvel numa trajetória, dado pela letra ΔS. Mas o que é deslocamento de um móvel numa trajetória? Deslocamento de um móvel numa trajetória é a diferença entre a posição final, dado pela letra S, e a posição inicial, dado por S0, ocupadas por esse móvel na trajetória. Então, pessoal, deslocamento é a diferença entre a posição final, onde ele se encontra, menos a posição inicial onde ele se encontrava. Tá? É só fazer o final menos o inicial. Então, ΔS, a fórmula para se calcular o deslocamento de um móvel é ΔS igual S menos S0. Tá ok? Onde S é a posição final, S0 é a posição inicial e ΔS é o deslocamento. Tá ok, pessoal? Então, quando a gente for falar em deslocamento, aí você vai fazer o quê? Você vai verificar qual a posição final dele e a posição inicial e fazer a diferença entre um e o outro. O resultado dá o deslocamento. Tá ok? Vamos levar isso para o exercício número 3, que diz o seguinte: na trajetória abaixo, lembra que é trajetória? São as possíveis posições ocupadas por um móvel, não é isso? Então, na trajetória abaixo, que é essa daqui, ó, descrita por um móvel, determinar o seu deslocamento, sabendo-se que ele partiu do quilômetro 10 e foi até o quilômetro 30. Veja bem, pessoal, aqui eu tenho a trajetória, ele partiu do quilômetro 10, portanto a posição inicial é 10, e foi até o quilômetro 30, portanto a posição final é 30. Pessoal, para a gente resolver um problema de física, principalmente de física, o ideal é que se coloque os dados desse problema. Esses dados são colocados no momento que você lê, né, o enunciado do problema, tá ok? Então vamos ler. Na trajetória abaixo, descrita por um móvel, determinar o seu deslocamento. Deslocamento é dado por ΔS. Então ΔS é igual interrogação. Por que interrogação? Que é o que nós queremos calcular, tá ok? Determinar o deslocamento, sabendo que ele partiu do quilômetro 10. Se ele partiu do quilômetro 10, então o S0, que é a posição inicial, 10 km. E foi até o quilômetro 30. Então, o quilômetro 30 é a posição final. Então, eu quero calcular o ΔS, eu tenho a posição inicial e tenho a posição final. Tá ok? Então, eu esqueço o restante lá. Eu tenho os dados do problema. Agora, vamos ao desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos colocar primeiro a fórmula que calcula o deslocamento. Qual é a fórmula que calcula o deslocamento? É que ΔS é igual a S menos S0. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos agora substituir S por 30, aí fica menos S0 por 10, não é isso? S0, 10, então S30 menos S0, 10, aí eu tenho uma operação denominada subtração. Agora vamos resolver essa subtração. ΔS é igual a 30 menos 10, 20. 20 o quê? Quilômetro, porque as dimensões foram dadas em quilômetro. Então, pessoal, aqui, voltando à nossa trajetória, ele partiu
Ele partiu do quilômetro 10 e foi até o quilômetro 30. Vocês estão percebendo que aqui é de 10 em 10 quilômetros, menos 10 foi para 0, 10 quilômetros, de 0 para 10, 10 para 20, de 20 para 30. Então dá para você perceber o seguinte, se ele saiu do quilômetro 10, foi para o quilômetro 30, então ele se deslocou 20 quilômetros, 10 com 10, 20. Foi o que nós achamos aqui. Então o deslocamento é 20 quilômetros. Tá ok? Dúvida nenhuma? Então vamos lá. Na trajetória abaixo, descrita por um móvel, determinar o seu deslocamento sabendo que ele partiu do quilômetro 10 e foi até o quilômetro 30. Então essa aqui é a trajetória, quilômetro 10 e foi até o quilômetro 30. Colocando os dados do problema, como ele pediu para determinar o deslocamento, então ΔS é igual a interrogação. Como ele partiu do quilômetro 10, então S0, 10 km, e foi até o quilômetro 30, então S, 30 km, tá ok? Agora é só substituir na fórmula. ΔS é igual S menos S0, substituindo S por 30 e S0 por 10, nós temos que ΔS é igual a 30 menos 10. 30 menos 10 dá 20. Exatamente, 20 km. 10 com 10, 20. É o deslocamento dele ao sair do quilômetro 10 e ir até o quilômetro 30. Tá ok? Vamos ao exercício número 4. O exercício número 4, ele diz o seguinte. Em relação ao exercício 3, quer dizer, o exercício anterior, que nós fizemos, qual o deslocamento do móvel quando ele parte do quilômetro menos 10 e vai até o quilômetro 20? Então, pessoal, o exercício número 3, que ele diz o seguinte. Em relação ao exercício 3, qual o deslocamento do móvel quando ele parte do quilômetro menos 10 e vai até o quilômetro 20? Tá, pessoal? Então, o ΔS, nesse caso, quanto é? Menos 10. E o S, aliás, o S0 é menos 10. E o S é 20. Então, vamos colocar os dados do problema. Como ele quer saber o deslocamento, então, ΔS é igual interrogação. S0, como vocês viram aí, menos 10 km. E o S, 20 km. Agora, vou utilizar nossa fórmula. Desenvolvimento. ΔS é igual a S menos S0. Preste atenção aqui, pessoal. É aqui onde a turma erra. ΔS é igual. Quanto é que vale o S? Não é 20? 20. Menos. Se fosse 10, seria 20 menos 10. Mas só que a posição inicial é menos 10. Então, pessoal, tem que colocar no parênteses. Tá ok? Se fosse 10, faria 20 menos 10, beleza. Mas quando for negativo, quando esse termo for negativo, aí eu coloco no parênteses. Agora dou outra volta aqui e digo, ΔS é igual a 20, aí fica menos vezes menos, mais. Eu troco o sinal. O que era menos na subtração vira mais. Agora, eu não tenho mais 20 menos menos 10. Eu tenho 20 mais 10. Portanto, ΔS é 30. 30 é o quê? Quilômetro. Porque o S0 foi dado em quilômetro e o S foi dado em quilômetro. Vamos conferir isso aí. Ele saiu do quilômetro menos 10 e foi até o quilômetro 20. Aqui dá para perceber perfeitamente que é de 10 em 10. Portanto, o deslocamento dele foi 10, 20, 30 quilômetros. C que D, como queríamos demonstrar. Tá ok? Então não tem segredo, né, pessoal? Você coloca os dados do problema. Como ele partiu do quilômetro menos 10, S0 é menos 10. Como ele foi até o quilômetro 20, S é 20. Colocando a fórmula, ΔS é igual a S menos S0. S é 20, S0 é menos 10, então vamos colocar no parênteses. Aí fica 20 menos vezes menos, mais
Aí fica 20 mais 10, portanto, ΔS é igual a 30 km. Foi o deslocamento que esse carro teve quando ele saiu do quilômetro menos 10 até o quilômetro 20. Que deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Tá ok? Vamos à questão número 5. Ainda em relação ao exercício 3, o primeiro exercício que nós fizemos, qual o deslocamento do móvel quando ele parte do quilômetro 10, vai até o quilômetro 30 e volta ao quilômetro 20? Vamos lá, vamos entender o que foi feito aqui. Ele fala, ainda em relação ao exercício 3, qual o deslocamento do móvel quando ele parte do quilômetro 10, ele partiu do quilômetro 10, vai até o quilômetro 30 e volta ao quilômetro 20. O que é deslocamento para vocês? Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Pessoal, ele foi do 10, foi do 10 ao 30, depois voltou ao 20. Então, o início está no 10 e o fim é 20. Esse 30 não interessa, né? Você está sentado numa cadeira. Aí você tem uma cadeira próximo de você. Aí você passou o dia todinho rodando e você sentou-se na próxima cadeira. Qual o seu deslocamento? A distância da primeira cadeira para a segunda. Não interessa que você passou o dia rodando aí. Tá ok? Então, o que é que ele diz? Ele partiu do quilômetro 10, foi até o quilômetro 30 e voltou ao quilômetro 20. Então, deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Vamos lá ao nosso problema. Vamos voltar lá. Ainda em relação ao exercício 3, qual o deslocamento do móvel? Portanto, os dados, eu vou colocar ΔS igual a 10 km. Vai até o quilômetro 30 e volta ao quilômetro 20. Então, o S é 20 km. Por quê, pessoal? Só interessa a posição inicial e a posição final. Cuidado que vocês vão ter esse exercício para resolver como atividade. Preste bem atenção. Quando você for resolver problemas que envolvem deslocamento, você só verifica o início aonde ele estava e o final para onde ele foi. No final de tudo, né? Não é o que ele andou, é onde ele estava e para onde ele foi, é o seu deslocamento, para onde ele se deslocou. Então vamos lá. S0, 10 km, S, 20 km. ΔS é exatamente o deslocamento que ele quer. Pessoal, esse problema aqui, você teve que definir quem é a posição inicial, quem é a posição final. Depois só fazer a mesma fórmula. Tá? O difícil foi definir quem é o S0 e quem é o S. Né? Então, desenvolvimento. ΔS é igual a S menos S0. Aí vamos substituir. ΔS é igual. Quanto é o S? 20. Quanto é o S0? 10. Portanto, 20 menos 10, 10 km. Vamos verificar no nosso esboço aqui. Ele saiu do quilômetro 10, né? Foi ao quilômetro 30 e voltou para o quilômetro 20. De onde ele saiu e para onde ele foi? Esse deslocamento é igual a 10. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vocês têm que entender esse conceito de deslocamento, que ele vai ser muito importante para as nossas futuras aulas. Tá bom? Então essa mesma folha eu vou tirar uma xerox, né? Eu tirar uma foto, deixar com vocês. Isso vai estar numa foto. E também uma lista de exercícios aplicando isso que você aprendeu aqui. Tá bom? Então, um abraço a todos. Até a próxima aula.